Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em julho de 2014, um jovem americano se matou. Ele cometeu o suicídio. O que é claro que a gente vai comentar também do suicídio, mas também com um outro enfoque diferente. Por quê? Porque a namorada dele incentivou ele a cometer esse suicídio, né? E ela foi condenada agora em junho de 2017. Ela foi condenada e a sentença dela saiu em agosto de 2017, né? Ela incentivou ele a se matar, ela deu ideias para ele e tudo mais. Ele falou que queria se matar e ela incentivou e tal. E ele se matou sufocado num carro, né? E o que acontece? Ele, inclusive, enquanto ele tentava cometer o suicídio, ele tentou se arrepender, ele saiu do carro, tinha desistido da ideia do suicídio, porque ele começou a se sentir mal, ele saiu. E aí, falando com ela no celular, ela estava longe dele, mas ela mandou mensagem para ele dizendo: volte para o carro. Aí ele voltou para o carro, porque ela encorajou ele a fazer isso, né? Claro que ele, com o livre-arbítrio, escolheu voltar para o carro, a gente vai falar sobre isso também, mas ela teve responsabilidade sobre esse suicídio, né? E tanto ela foi responsável que agora ela foi condenada pela nossa lei humana, que a gente sabe que é falha, é imperfeita, não é como a lei de Deus, que não falha, que é totalmente justa, totalmente perfeita e totalmente benevolente, ou seja, bondosa para com nós, né? Então, até a justiça humana, que é muito falha, condenou essa moça, ou seja, ela realmente está muito errada, né? Não tenha dúvida que ela com certeza agiu mal, né? E é o que a gente vai ver aí ao longo do programa de hoje. E para começar o nosso programa, eu queria que o Léo explicasse para a gente o que leva uma pessoa a se matar. Por que alguém chega a cometer o ato extremo do suicídio, Léo? Que a gente sabe que é o pior erro que alguém pode cometer, depois o Edu vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Felipe, a doutrina espírita nos ensina que Deus criou e também não deixou de criar, está sempre criando novos espíritos. E todos esses espíritos que ele cria são espíritos que, em seu princípio, no início, eles são espíritos simples e ignorantes. Ou seja, são espíritos simples e sem conhecimento nenhum. Então ele faz isso para que esses espíritos, através de diversas encarnações, através do seu próprio esforço, consigam chegar a espíritos perfeitos, espíritos puros, e assim consigam se aproximar dele. Mas essa caminhada evolutiva é uma caminhada muito longa, e a duração dela só depende de nós mesmos, do nosso próprio esforço para nos melhorarmos, para evoluirmos em direção a espíritos puros, em direção a Deus. Mas muitos espíritos, no começo da caminhada evolutiva, erram bastante, né? Porque não têm conhecimento do bom e do mal e acabam optando pelo mal, né? Por não terem conhecimento, né? Mas esses erros são comuns acontecer. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, dá a oportunidade de todos que erraram repararem o erro que cometeram e recomeçar de novo, sempre caminhando e continuando essa caminhada evolutiva rumo a espíritos puros. Porque todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Ou seja, se hoje erramos, em algum momento teremos que reparar esse erro. E é por isso que ocorrem as provas e expiações que devemos enfrentar em determinadas reencarnações. Ou seja, expiação é a nova oportunidade de reparar as faltas e os erros das vidas passadas, enquanto a prova é uma escolha de uma situação difícil que deveremos enfrentar numa determinada encarnação para que possamos nos purificar, possamos evoluir.
Então, muitos espíritos, no começo da sua caminhada evolutiva, erram bastante e precisam reparar esse erro. E esses espíritos têm um débito grande a serem quitados, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, como eu disse, Ele dá a cada um desses espíritos uma nova chance, uma nova oportunidade de reparar esses erros em outras reencarnações. E dessa forma, dá a cada um fardo proporcional que ele aguente suportar para que ele consiga reparar o erro que cometeu e consiga sair da reencarnação com o débito quitado, né? Com êxito. Mas infelizmente muitos espíritos recuam diante das dificuldades que têm que passar durante sua reencarnação, né? E essas pessoas, o que elas mais precisam é a fé, é a resignação diante de todos os problemas, todas as dificuldades que ela tem que enfrentar, porque é dessa forma que ela vai conseguir evoluir. Mas infelizmente alguns perdem a fé, né? Não se resignam e acabam por achar que não aguentam o fardo que lhe foi dado. E muitas vezes, por desconhecerem as coisas de Deus e todas as consequências que essa atitude leva, eles acabam optando pelo suicídio, achando que isso vai solucionar, que vai resolver todos os seus problemas, o que não é verdade, né? Então vou passar agora para o Eduardo, para ele poder falar um pouco mais sobre esse caso. Então, sem dúvida, né? Nós sabemos que o suicídio é um crime terrível. Inclusive, pelo que nos consta, o suicídio é pior ainda do que um homicídio. Pois, na verdade, o suicídio é um homicídio, como se você estivesse matando uma pessoa, mas além disso, você está cometendo vários outros crimes contra Deus. Porque primeiro você está sendo covarde de fugir da vida. Covarde é a palavra que o Livro dos Espíritos, inclusive, utiliza, que Allan Kardec utiliza. Então, você está fugindo de uma expiação ou de uma prova que era para você ter ultrapassado, que era para você ter vencido, que você tem capacidades intelectuais, físicas para vencê-las, porque senão você não estava nesse corpo físico, né? Então começa daí, que é uma coisa muito triste, infelizmente é um pouco comum hoje, né, no planeta Terra, mas é muito triste e muito ruim. As pessoas que se suicidam sofrem muito, elas vão para o pior tipo de umbral, elas sofrem altas perseguições, umbral que tem lago de fezes, tortura e por aí vai. Nem vamos ficar falando sobre isso aqui, porque é muito ruim. Mas sem dúvida nenhuma, o pior lugar que existe no planeta Terra é realmente o umbral dos suicidas. Então é um sofrimento bem triste, além de ser muito intenso. Então o Felipe vai falar melhor sobre isso, e eu vou só né, falar da parte da menina e do rapaz. Então, obviamente, que num caso como esse, tanto a menina como o rapaz, ambos tiveram culpa. Nós sabemos por alguns exemplos que a pessoa que causou o suicídio de outro tem grande culpa também, tem grande penalidade. Então, vamos dizer que uma mulher não passou a perna num homem, né? Pegou o dinheiro dele, largou ele se suicidou por causa disso. A maior culpada nesse suicídio vai ser a mulher. Claro que o homem também vai ter a penalidade, mas a mulher vai ser mais culpada ainda, mesmo que ela não tenha feito nada fisicamente, não tenha causado na hora, naquele momento, o suicídio, mas causou indiretamente, praticamente diretamente, né? É o mesmo caso desse. Provavelmente a menina tem a maior culpa do que o próprio rapaz, então a menina vai ter que expiar as coisas de um suicídio, né? Como ter reencarnações com diversos problemas, sofrer muito e por aí vai. Mas é claro que se ela, por exemplo, sofre em vida, paga em vida 30 anos de cadeia, por exemplo, por conta disso, ela já está expiando, já começa aí, já está batendo na expiação dela. Mas é óbvio que a expiação, pelo que ela fez, vai muito além de 30 anos de cadeia, né? Nos casos de suicídio, a gente vê que a penalidade é muito forte, porque a pessoa causa um dano muito forte para o perispírito. Então, como é relatado naquele livro Memórias de um Suicida, os espíritos ficam fazendo um tipo de uma fisioterapia energética por muitos anos para restituir o perispírito,
vão reencarnar com problemas físicos, por exemplo, que se deu um tiro na cabeça, vai reencarnar com problema mental, porque ele danificou o seu cérebro no mundo espiritual, danificou o cérebro do perispírito dele. Então ele reencarna com problema na cabeça, numa encarnação, na segunda ele reencarna um pouco abobado, na terceira ele reencarna com alguns probleminhas, na quarta ele reencarna, vamos dizer, mais normal, né? Então é muito complicado mesmo, porque quando a gente comete uma falha dessas, nós temos muitas consequências. Então o cara troca um problema, que tudo bem, pode ser um problema grave, tudo, né? Por problemas muito maiores. E depois, esta pessoa vai ter que passar novamente por essas coisas. Porque se ela se suicidou, ela desistiu no meio. Ela vai ter que passar pelos problemas desde lá do início, depois que ela se recuperar do suicídio do dano que ela causou para ela mesma. Então é algo bem complexo, né? E na minha opinião, e vendo pela parte espiritual, esse julgamento foi muito justo. Claro que a menina teve grande culpa nessa história, né? Se não fosse por ela, ele não teria executado em si. Ele foi mais, vamos dizer assim, ingênuo do que qualquer outra coisa. Mas é óbvio que ele terá uma grande penalidade pelo suicídio, mas ela vai ter que responder muito mais do que ele, né? Por isso, não se faz esse tipo de coisa com as pessoas. Então, apesar das pessoas se suicidarem achando que elas estão fugindo de um problema, elas estão realmente comprando um muito pior, muito pior. Então é sempre bom a gente sempre deixar claro isso para todas as pessoas, e é por isso que a gente sempre faz questão de falar sobre isso nos programas e nos evangelhos e tudo mais, para que as pessoas não tenham esta vontade ou não executem essa terrível vontade, pois isso é realmente muito triste, muito danoso para o perispírito, né? Nós causamos danos e que vamos ter que pagar por muito tempo. Aquele que tomou veneno, por exemplo, vai nascer sempre com grandes dificuldades no problema respiratório, na parte respiratória. Aquele que se jogou na frente de um trem e que danificou as pernas no mundo espiritual vai nascer com tetraplégico, depois vai nascer com problemas na perna. Então, nada que nós causamos, ou melhor, né? Nenhuma vez que a gente vai contra as leis de Deus, a gente fica impune. Não que Deus seja cruel, mas Ele quer que nós aprendamos o caminho correto. Então, obviamente, que se causamos danos ao nosso perispírito, nós temos depois que restituir, certo? Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, né? Pois só Deus sabe a hora da morte de alguém. Só Deus pode determinar. Então, existem pessoas que se suicidam porque estão doentes, ou alguma coisa assim, ou a pessoa já está em fase terminal e, por exemplo, opta por desligar os aparelhos e morrer. Isso também é um suicídio. É claro que cada um tem o seu peso, né? Mas só Deus sabe. Aqueles últimos minutos, horas, instantes, eles servem para alguma coisa. Então nós não temos o direito de escolher quem morre, quem não morre, a hora que morre. Isso nós não temos. Nós temos livre-arbítrio para muita coisa. Nós até temos o direito não, né? Nós temos livre-arbítrio até para matar alguém, para se suicidar, para acelerar a morte de alguém, mas é óbvio que isso virá com uma grande culpabilidade e com grandes consequências. Então, se quer andar na linha, a gente não tem o direito de fazer nada. Nós não temos o direito perante a Deus, pois só Deus sabe por que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento, quanto tempo aquela pessoa vai precisar de sofrimento para acertar o seu débito, né? Ou às vezes aquele sofrimento faz parte para a pessoa se arrepender das coisas que ela fez, por isso que ela sofre bastante antes de morrer, por isso que não deve se desligar dos aparelhos e por aí vai, né? Com certeza, Edu. Lembrando que esse negócio de eutanásia, de apressar a vida, como o Edu falou, né? Isso não é certo. A pessoa tem que viver o máximo que ela puder, porque quem vai determinar se chegou a hora dela partir ou não é Deus. Tá? Isso vale para as pessoas, por quê? Porque quando a pessoa está sofrendo, pode ser o tempo dela se arrepender de alguma coisa e ao desencarnar bem, tá certo? Isso não vale para animais. Um animalzinho, se ele for diagnosticado que ele está com uma doença incurável, sofrendo muito, que só vai piorar, que ele vai ter muita dor, aí você pode fazer o sacrifício do animal, se um veterinário sério te orientar, né? E fazer da maneira correta com o acompanhamento desse médico veterinário, né?
Agora, de um ser humano, nunca. A gente não pode apressar nossa morte, nem ninguém pode. Nem com homicídio, nem com eutanásia, com esse tipo de coisa, né? Porque nada que for feito nesse sentido vai passar impune. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas a gente vai ter que colher os frutos daquilo que a gente fez, né? Inclusive, para complementar aqui o que o Edu falou, finalizar essa questão aí da responsabilidade da moça, né? Eu queria citar que no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo sobre suicidas, onde ele relata, né, histórias de suicídios, e aí depois um bate-papo com espíritos superiores que sabem o que aconteceu, né? E às vezes até com o próprio espírito suicida. Tem o caso do Luiz e a costureira de Botinas, que eles eram um casal, brigaram, e aí depois foi passando os dias, eles não se conciliavam. Um dia ele foi visitar ela e ela não abriu a porta para ele. E aí, num impulso, ele se matou. E aí, ele ao se matar, ele se matou, não foi um suicídio planejado, né? Que é um agravante. Quando a pessoa planeja se matar, é um agravante e, portanto, isso agrava a punição dela. Ele, na verdade, se matou no impulso. Ele foi rejeitado, ficou triste e se matou. Só que ela já não gostava dele, estava com ele, estava brincando com os sentimentos dele, fingindo que gostava dele. Então, a culpa maior, segundo o que os espíritos passam para Allan Kardec, e a gente pode ler nas páginas seguintes, a culpa é dela, né? Então, ele vai ter ele vai ter que pagar por esse erro do suicídio? Sim. E ela também vai pagar, como se ela tivesse cometido um homicídio, né? Ou seja, como se ela tivesse matado alguém, né? E agora que a gente já falou bastante aí sobre o lado dela, né? A parte de que ela vai ter que pagar por esse erro, como o Edu falou, que ela já começou a pagar aqui na Terra sendo presa, né? Essa vai ser a primeira parte de toda a punição que ela vai ter, com certeza. Vamos focar um pouco agora na questão do suicida. Léo, você pode resumir para a gente, mais ou menos, o que se passa com uma pessoa que se mata? Então, Felipe, o que a gente tem aprendido na doutrina espírita é que os suicidas eles sofrem muito, né? Como a gente já tem falado aqui. Mas como é que é esse sofrimento, né? Primeiramente, todos nós temos uma carga suficiente, né, para que a gente consiga viver na matéria. Nós temos um combustível que é denominado pelos espíritos no Livro dos Espíritos como fluido universal. E todos nós, todo aquele que está encarnado, ele tem uma quantidade de fluido no seu corpo material suficiente para a sua encarnação, que ao terminar o corpo irá morrer, né? Desencarnar, não irá mais, como podemos dizer, funcionar. E a pessoa, quando pratica o suicídio, ela está antecipando o momento que ela deveria desencarnar. Então, se por exemplo, ela tinha que desencarnar aos 80 anos de idade e ela pratica o suicídio aos 20, ela tem ainda o corpo cheio de fluido universal para comportar a existência dela na matéria até os 80 anos de idade. Então, o que acontece é que, ao praticar o suicídio, ela não é desprendida do corpo material, ela fica conectada ainda ao corpo material devido a essa carga de fluido que ainda tem, e ela consegue sentir todas as dores do desencarne, ela consegue sentir os germes comendo a matéria, o corpo, e ela, por ela estar ligada ainda, né, ela consegue sentir tudo isso, mas não mover o corpo que está morto, né, que está sem vida. E tudo isso pelo período, pelo menos, que ela ainda teria que viver, que nesse caso seria 60 anos de idade. Outra coisa que acontece também, que já foi falado aqui, é que mesmo ela ligada ao corpo material, ela vai para uma região que é denominada Vale dos Suicidas. Lá é uma região de muitos tormentos, muita angústia, muito sofrimento, né? Onde são atraídos todos os espíritos que praticaram o suicídio. Os espíritos, ao praticarem o suicídio, são diretamente atraídos para essa região. Também, como já foi falado,
Os espíritos, né, as pessoas que praticam o suicídio, elas ficam revivendo consecutivamente durante muitos e muitos anos as dores e as angústias do momento do suicídio, desse ato impensado. E outra coisa que acontece com as pessoas que praticam o suicídio é o atraso evolutivo, porque elas vão demorar muito tempo para recuperar o perispírito que foi alterado negativamente por esse ato, né? Mas todos esses espíritos têm a misericórdia de Deus, que na sua infinita bondade dá uma nova oportunidade para eles recuperarem esse erro cometido. Então eles serão resgatados por equipes espirituais e terão uma nova encarnação, infelizmente com muitos problemas devido à sua modificação no perispírito, mas terão a oportunidade de aí em diante de continuar seguindo na caminhada evolutiva. Perfeito, Léo. Inclusive, o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa questão aí de que a gente tem uma vida exatamente programada, né? É claro que existe mais ou menos essa programação, como o Léo falou, dessa carga, mas não é exatamente assim. Por quê? Porque no livro Céu e o Inferno, Kardec cita um rapaz que está doente, ele já devia ter morrido, mas ele, pela vontade dele de não morrer, pelo medo que ele tem do que ele vai encontrar no outro plano, na verdade até explica por que ele tem medo. Se o amigo ouvinte quiser, pode dar uma pesquisada depois no caso. Isso aí, então o rapaz acaba com essa vontade dele postergando, ou seja, adiando o seu desencarne. Então ele vai levando, vai se arrastando, cada vez pior, cada vez mais doente, e não desencarna, porque ele estava lutando contra o desencarne, né? E aí, uma vez que também era a vontade dele, e ele ficava querendo ficar encarnado, então Deus acabava deixando ele encarnado, né? A gente sabe que a gente não vai desencarnar ou encarnar por causa só da nossa vontade, mas que a nossa vontade sempre pesa nas coisas, isso não tenha dúvida, né? E aí, citando também essa questão do tempo perdido que o Léo falou, o suicida ele perde 200, 300 anos na evolução, como isso está também no livro Memórias de um Suicida. Por quê? Primeiro, ele desencarna e fica sofrendo as dores do que desencarnou, como o Léo explicou, né? Depois, na primeira vida, vamos supor, foi um tiro na cabeça. Na primeira vida, ele vai ter problemas mentais gravíssimos. Aí, na segunda vida, problemas menos graves. Na terceira, aí ele vai ter um problema leve. Talvez só uma rinite, talvez só um problema na vista, já não mental, né? Mas ainda na região da cabeça. E depois disso, ele vai ter que encarar o mesmo problema que ele fugiu lá atrás. Então, se ele se matou pensando porque não estava com problemas financeiros, de se livrar disso, ele agora vai ter que enfrentar o mesmo problema financeiro que ele fugiu e ainda agravado. Então, o problema ainda vai estar mais difícil, e além de mais difícil, o problema vai estar ele ainda vai ter que enfrentar o dilema do suicídio. Então, ele vai atrasar em 300 anos para voltar exatamente no ponto que ele está hoje, só que com um problema ainda mais grave, e de quebra, ele ainda vai ter que enfrentar o dilema do suicídio. Então, aí fica claro que o suicídio seria realmente o pior caminho que a pessoa pode escolher, né? Não precisa ser muito esperto para perceber isso daí. Só para a gente concluir aqui, uma coisa que eu falei no começo do programa, né? O rapaz também tem culpa, né? Claro, ele que escolheu com o livre-arbítrio dele se matar. Ela incentivou, mas ele a todo momento podia ter desistido, né? Como ele chegou a desistir uma hora, mas aí com a pressão que ela fez nele, ele foi lá e voltou atrás. Então, ele com o seu livre-arbítrio decidiu fazer esse ato. Então, ele também vai colher frutos ruins, né? Infelizmente, ele plantou algo ruim e ele vai colher algo ruim. Só que ela, no caso, é mais responsável do que ele. Então, a punição dela provavelmente vai ser maior que a dele. Mas ele também vai ter uma punição grande pelo erro grande que ele cometeu. Com isso, finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte
e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 91 9987 2390. Eu vou repetir. 91 9987 2390. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.